Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou contar para vocês a história de um lápis mágico. Vocês já ouviram falar numa menina muito especial chamada Malala? Malala Yousafzai? Pois é, a Malala é uma menina que existe de verdade e ela veio do Paquistão, de um lugarzinho muito distante daqui, um país e uma cidadezinha chamada Vale do Swat. De onde ela veio, tem campos verdejantes, cercados por montanhas gigantescas, que a neve pinta de branco durante o ano todo. É um lugar muito bonito e com muita riqueza. Mas por causa disso, muita gente quer esse lugar. Portanto, existe muita guerra por lá. A Malala, ela veio desse lugar e ela sempre gostou muito de estudar. Ela sempre foi uma menina muito estudiosa. Mas acontece que de onde ela veio, lá do Paquistão, é muito diferente daqui. A cultura deles é muito diferente. A mulher, a menina, não tem os mesmos direitos que nós temos aqui. Começando pelo fato da mulher não poder nem mesmo estudar. Quando a Malala era bem pequenininha, ela até podia ir para a escola. Mas depois, quando ela fez 10 anos, os talibãs, eles chegaram e proibiram as meninas de irem à escola. E foi aí que começou a história da Malala. E hoje ela escreveu um livro que chama Malala e o Lápis Mágico. E é esse livro aqui que eu vou contar para vocês. E vai contar um pouquinho mais da história dela. Malala e seu lápis mágico. Você acredita em mágica? Pois é, a Malala acreditava. Ela desde pequenininha assistia um programa na TV sobre um menininho que tinha um lápis mágico. E com esse lápis mágico ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Se ele quisesse desenhar um prato de comida, pum, aparecia um prato de comida. Se ele desenhasse um menino se salvando do perigo, o menino se salvava do perigo. Ele era o herói e protegia esse menino. E ela, claro, queria muito ter um lápis mágico igual dele. E ela pensava, se eu tivesse um lápis mágico, eu poderia pôr uma fechadura na minha porta e assim os meus irmãos não iriam me incomodar. Eu poderia parar o tempo, assim eu poderia dormir um pouquinho mais todos os dias. Eu poderia apagar o cheiro de lixão que tem perto da minha casa. Eu usaria o lápis para fazer as pessoas mais felizes. Eu desenharia os vestidos mais lindos do mundo para dar de presente para minha mãe. Os melhores prédios lindos no Vale do Swat para o meu pai, onde ele abriria escolas em que as crianças poderiam estudar todas de graça e que fossem as escolas mais lindas desse mundo. Onde eu poderia desenhar bolas de verdade, sim, para que eu, os meus irmãos, todos nós pudéssemos brincar com bolas lindas ao invés de bolas de meia velha. Toda noite, antes de ir para a cama, eu desejava que a hora que eu acordasse, eu tivesse o meu lápis mágico. E toda manhã, quando eu acordava, eu olhava na gaveta do meu lado para ver se eu tinha conseguido o meu lápis mágico. Mas ele nunca estava lá. Um dia, eu fui jogar cascas de batata lá no lixão. Franzi o nariz, espantei as moscas e tomei cuidado para não sujar os meus sapatos. Então, eu vi uma menina mais ou menos da mesma idade que eu, mexendo no lixão. E perto dela tinha um menino que segurava um ímã na ponta de uma vara para tentar pescar os metais. Aquilo me deixou arrasada. Quando eu cheguei em casa, fui correndo contar para o meu pai. E o meu pai ficou muito triste e ele disse, pois é isso mesmo, querida.
Eu gostava quando meu pai me chamava de querida, porque lá onde ela morava, os pais não chamavam as filhas assim. Na verdade, os pais, eles nunca tratavam as filhas do mesmo jeito que tratavam os filhos homens. É assim naquela cultura. E ela perguntou ao pai: por que eu nunca vi essa menina na escola? E o pai então começou a dizer: porque aqui no nosso país não é todo mundo que manda as filhas para a escola. Algumas crianças precisam trabalhar, sustentar a família. Aqueles meninos todos, eles vendem todo o metal que encontrarem para ajudar a sustentar suas famílias. Se estivessem na escola, a família toda talvez passasse fome. Eu não conseguia entender aquilo, porque a escola era o meu lugar favorito, a Malala pensava. Eu nunca podia imaginar a sorte que eu tinha em poder estudar. Era esse o pensamento que a Malala tinha. Meu pai sempre dizia para mim assim: Malala, vai viver livre como um pássaro. Agora eu me perguntava: será que eu vou ser livre mesmo? De verdade? Naquela noite, a Malala pensou nas famílias que não tinham comida o suficiente. Ela pensou na menina que não podia ir para a escola e até como esperariam que ela, quando crescesse, fosse cozinhar e limpar a casa para os irmãos, quando ela fosse mais velha. De onde ela veio, muitas garotas não podem se tornar o que sonham. Ela sabia que se ela tivesse um lápis mágico, ela poderia desenhar um mundo muito melhor e muito mais pacífico. Primeiro, ela iria apagar a guerra. Chega de guerra. A pobreza, a fome, ela iria apagar tudo isso. Então, ela iria desenhar meninos e meninas com os mesmos direitos, direitos iguais, né? Nos anos seguintes, ao invés dela imaginar e desejar um lápis mágico, ela passou a se esforçar na escola todos os dias. Ela estudava cada vez mais. Ela queria sempre estar entre os melhores da sua turma. Até que, como eu disse no início, homens poderosos e muito perigosos declararam que as meninas estavam, a partir daquele momento, proibidas de estudar. Não poderiam mais ir à escola. Malala ficou arrasada. Eles patrulhavam a cidade, o Vale do Swat, carregando armas para todos os cantos. Uma a uma, as meninas foram parando de ir à escola. Ai, e ela perguntava: papai, onde estão todas as alunas? E o papai respondia: aqui na escola elas não estão seguras, minha querida. Como alguns poucos homens, ela pensava, poderiam impedir tantas garotas do Vale do Swat de ir à escola? Se mais pessoas soubessem o que está acontecendo conosco, talvez pudessem ajudar, ela pensou. E foi então que ela pensou: só desejar não vai adiantar, eu preciso fazer alguma coisa. Então ela resolveu escrever. E ela fez um blog. Sim, ela fez um blog. E ela começou a escrever sobre o medo que as meninas tinham de ir para a escola lá onde ela morava. E então ela começou a contar dos perigos que elas corriam por lá, no Vale do Swat, só por querer ir à escola, desejarem aprender. Ela escreveu o quanto ela amava estudar, o quanto ela queria colocar uniforme. Depois que ela começou a escrever, ela não parou mais. Não parou. Ela fez discursos e ela até viajou pelo Paquistão, o país dela, falando sobre isso em alguns lugares. Ela até conseguiu falar com um repórter
de outro país, um repórter estrangeiro sobre isso. Ela falou por todas as meninas que não tinham coragem de falar por si mesmas. E a voz dela tornou-se tão potente em todo mundo que esses homens quiseram calá-la. Sim, esses homens perigosos, eles entraram num ônibus um dia que ela estava chegando na escola, perguntaram por ela e quando ela tinha 15 anos, ela levou um tiro na cabeça. Pois é. Mas eles não conseguiram calar a Malala. Ela se recuperou, ela conseguiu sobreviver. Ela foi embora para a Inglaterra e lá ela conseguiu ir para um hospital, se recuperou. E agora a voz da Malala está mais forte do que nunca. Sim, porque muitas pessoas no mundo inteiro se juntaram a ela. Fizeram um coro em defesa daquilo que acredita. Ela levantou a voz para os necessitados, para ajudar as pessoas em perigo, mesmo aquelas que estão longe dela. Pensaram nas pessoas todas como se fosse uma só família. Sim, você ainda acredita em mágica? Ah, eu acho que eu tô acreditando agora. Sim, ela também. A Malala escreveu no quarto dela sozinha, um pequeno blog. Mas pessoas do mundo inteiro conseguiram ler a história dela. E agora milhões de pessoas no mundo inteiro conhecem a história da Malala e ajudam a espalhar essa mensagem de amor, de conhecimento. E finalmente ela pode dizer que ela encontrou a magia. Ela encontrou a mágica no trabalho, ela encontrou a mágica nas palavras dela. E ela sempre diz que ela sempre desejou tornar o mundo mais pacífico. E todos os dias ela ainda trabalha para que esse sonho se torne realidade. Ela tem muitas frases importantes, mas tem uma frase dela que ficou muito famosa. E essa frase eu faço questão de falar e de repetir, porque eu acho que é tudo de bom. Ela diz: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Podem sim. Portanto, escola é muito importante. Estudar pode sim transformar esse mundo. Pensa na história da Malala e pense, você, qual a lição que você quer aprender para transformar o mundo?